Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da animação perdida de Bugs Bunny. Esse é um tema que uma galera pediu aí nos comentários e também tiveram algumas curtidas nesses comentários, então como é um tema bastante simples, eu achei que seria uma boa a gente abordar aqui. Então, em meados de 2001, a Nickelodeon teria produzido uma animação protagonizada pelo Bugs Bunny. Bugs Bunny é aquele gorila roxo associado a um spyware, a gente vai falar daqui a pouquinho, em parceria com os criadores do próprio software, mas optado por tirá-la do ar depois que os espectadores acharam sem graça e depois de surgirem denúncias a respeito do software em questão ser um spyware e um adware. Desde então, a animação é uma mídia perdida que jamais foi localizada na internet e que algumas pessoas, então, supostamente, estão dedicando esforços para localizá-la. A reprodução da história fica por conta aqui da Lost Episode Creepypasta Wiki, que é basicamente uma wiki dedicada a histórias de terror envolvendo episódios perdidos. Aqui não tem tanto aspecto de terror, mas basicamente conta que esse era um programa infantil animado que foi feito e exibido em vários canais em 2001, que provavelmente se originou da Nick Jr., mas outros acreditam que veio de um canal de TV do Canadá. Foi baseado no Bonzi Bunny, que virou meme nos últimos anos. O show é sobre as aventuras do Bonzi junto com seus amigos, Paddy, o Papagaio, Merlin, o Mago, Ginny, o Gênio, e muitos outros personagens. Foi criado pelos próprios Joey e Jay Bonzi, as mesmas pessoas que criaram o software em questão, e a própria empresa Bonzi Software. Teve avaliações muito boas em sites de resenhas de programas na TV, após a primeira exibição no Nick Jr., entre outros canais escolares, bem como blogs. Mais tarde, porém, teve avaliações terríveis devido ao software em questão ter sido confirmado como spyware e adware. Por causa disso, o show durou apenas 3 temporadas e foi cancelado. O programa está perdido desde 2009 e em 2023 não tem gravações, storyboards, roteiros, áudio, nada a respeito do programa, embora supostamente existam gravações VHS, e é considerado então uma mídia perdida. Existem apenas 2 imagens do programa. A primeira delas é essa aqui, mostraria então uma cena do episódio, e a segunda vocês vão ver mais adiante, que mostraria a abertura do episódio. Corresponde a essa imagem aqui. Então no vídeo de hoje a gente vai entender se isso é realmente uma história verdadeira, se existe alguma base em considerar isso uma mídia perdida, entre todas as demais questões que possam surgir. Bonzi Bunny, para quem não conhece, foi um software que, lançado em 1999, era um aparente assistente virtual. Ele contava piada, contava curiosidades, gerenciava downloads, tocava músicas, enviava e-mails e acessava a internet. Ele era exibido como um gorila rosado, conforme você pode ver aqui, e as pessoas geralmente não suportavam esse negócio por muito tempo e acabavam desinstalando. Porém, logo descobriu-se que o programa funcionava como spyware. Ele coletava dados do usuário e como adware, porque ele exibia anúncios. Isso fez com que ele fosse descontinuado em 2004 e a companhia Bonzi Software enfrentou uma série de processos. Então, uma primeira forma de checar pela exibição da animação é através de jornais antigos. Muitas vezes, eles exibiam a programação do dia seguinte. Então, se eu pesquisar pelos Padrinhos Mágicos, por exemplo, The Fairly Odd Parents, você vai encontrar aqui uma série de resultados, e um deles é justamente isso. É uma tabela em que você cruza o nome da emissora, no caso a própria Nickelodeon, com também o horário, no caso 9 da manhã, e pronto, você vai achar um resultado aqui. Então, Bob Esponja, depois Padrinhos Mágicos, depois Chalk Zone, depois Rugrats, e assim por diante. E aqui então você pode assistir a todos os programas que passavam em cada um dos canais. Tem outros aqui, ESPN, não é necessariamente só canais infantis, é basicamente toda a programação de TV conforme o dia. Então a gente pode fazer o mesmo teste, pesquisando por Bonzi Bunny, para ver se tem algum resultado a respeito. A resposta é não. Eu não preciso nem filtrar por data nem nada. Só colocar qualquer época, eu posso colocar até no mundo todo, conforme vai aparecer, nós temos apenas 47 resultados. E nenhum deles é a respeito de um programa chamado Bonzi Bunny. Todos eles são a respeito do vírus de computador chamado Bonzi Bunny. Tem uma pessoa aqui dizendo não é exatamente um vírus, mas ele coleta informação pessoal e rastreia o uso do computador. Aqui, vírus, no caso, seria malware, né? Um termo guarda-chuva que abriga todo tipo de programa, inclusive spyware e adware, que é o que esse programa aqui de fato faz. Avançando, nós temos mais uma notícia também a respeito desse aplicativo chamado Bonzi Bunny, e que aparentemente parece ser só um programa que ajuda você a trabalhar com agenda e essas coisas, mas é um spyware que vai invadir seu computador e a sua privacidade. Enfim, você pode descer aqui, você vai ver que todos eles são a respeito do software Bonzi Bunny e nenhum deles é a respeito da animação que teria passado na televisão Bonzi Bunny. Bonzi Bunny não aparece em absolutamente nenhuma grade de programação em momento algum, o que, claro, é bastante suspeito
considerando que todo programa que passava na TV aparecia nas grades de programação, ainda mais num canal como a Nickelodeon. Aí temos algumas evidências, né? Nós temos algumas capturas que mostrariam o programa na grade da Nickelodeon. Então, olha só, aqui nós temos a grade da semana do dia 13, entre eles nós temos o próprio Bugs Bunny, que aparece aqui. Isso seria oficial da Nickelodeon. É a semana do dia 13, então eu fui ver quando que o dia 13 de outubro cairia numa segunda-feira, e eu descobri de fato, em 2013. Em 2013, o dia 13 de outubro cai numa segunda-feira. Com base nisso, eu tentei localizar a página original, e eu consegui localizar a página original com bastante sucesso. Ela vai carregar daqui a pouquinho, mas você vai ver que ela é quase idêntica à página que a gente está lidando, só que ela foi adulterada em um tópico bem específico. Então tá aqui, a semana do dia 13, conforme eu falei para vocês. Às 9 nós temos os Padrinhos Mágicos, Max and Ruby, depois a Dora, perfeito, sem problema nenhum. Aí vamos avançar então para as 10h30 da manhã, né? Nós temos a Dora, beleza? E aí nós temos a Dora, por último, na sexta-feira, porém na terça, quarta e quinta nós temos o Bouncy Show. E, na verdade, na versão original, que foi adulterada, nós teríamos Blues Clues, conforme você pode pesquisar, diz respeito aqui a essa espécie de animação que era produzida na época. Então essa versão aqui é simplesmente uma versão que foi adulterada. Avançamos mais, nós temos ainda uma outra captura. Nós temos essa imagem aqui. Essa imagem mostraria todos os desenhos que a Nickelodeon exibe, inclusive o Bonzi, conforme ele aparece. Mas pesquisando mais uma vez pela captura original, a gente encontra e a gente descobre que a imagem do Bonzi, na verdade, ela está em cima de outra imagem. Ela está em cima de uma imagem original, e essa imagem original mostrava o Little Bear, conforme aparece aqui. Então todos os demais são iguais, Blues Clues, Dora, Oswald e assim por diante, e Little Bear aqui no lugar do Bonzi. A gente vai falar mais dessa imagem em específica do Bonzi daqui a pouquinho. A próxima captura mostraria um jogo com o Bonzi. Eu não encontrei a captura original que foi adulterada, mas eu achei outras da época, não tem nada a respeito de jogo com o Bonzi. Mais uma vez, essa imagem aqui ela é importante, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Eu também não achei as outras duas imagens, porque elas provavelmente foram obtidas conforme as pessoas foram navegando arbitrariamente no site arquivado da Nickelodeon e foram tirando prints de onde interessava, e eu não consegui fazer o mesmo processo e achar exatamente as mesmas páginas. Mas a gente deduz que se trata do mesmo tipo de adulteração. A imagem do Bonzi em específico, essa imagem que aparece aqui, ela vem do DeviantArt. Olha só, essa página aqui, e ela foi publicada em dezembro de 2020, no dia 31 de dezembro de 2020. Foi feita por um artista chamado Shiny Lurantz. Então, essa imagem não tem absolutamente nada a ver com uma imagem que poderia existir lá nos anos 2000, 2002 e ter sido arquivada. Essa é uma arte feita em 2020 que foi reaproveitada para forjar essas capturas. Agora, tem evidências de que foram feitas postagens em fóruns a respeito da animação. A primeira postagem teria sido feita em 2009 e apagada anos depois. O autor não explica como que ele achou a postagem em questão. É possível que ele tenha feito isso, claro, usando o arquivo da internet, mas se esse for o caso, ele tem que deixar o link para a postagem. Ele não deixa, ele só escreve a postagem em questão. Eu fiz uma busca por um trecho dessa postagem, eu não achei nada além de cópias da mesma história. Então é impossível distinguir essa postagem aqui entre uma postagem real ou uma fabricação completa. A próxima evidência é verificável. Ela afirma que o fórum bonzibuddy.tk teria recebido uma grande quantidade de postagens a respeito da animação e mostra duas capturas de tela. Uma delas de uma postagem específica, que estaria no tópico Bonzi Words, e outra que mostra o próprio tópico Bonzi Words, em que as pessoas discutem a respeito dessa série de TV. Então a postagem seria de, conforme você pode checar, 3 de março de 2012. Teria tido a última resposta. Agora a gente pode acessar o fórum, ele não está mais no ar. Se você acessar aqui, você vai ver que está escrito Rest in Peace, simplesmente. Então o fórum saiu do ar, as pessoas desligaram o fórum. Mas se você acessar a versão original, que é essa aqui, você pode ver então todas as páginas. Essa é uma versão de 14 de junho de 2012, então as postagens que eu mostrei já deveriam existir, mas ainda assim elas não existem. Inclusive, se você acessar o tópico Bonzi World, você vai ter acesso às postagens da Bonzi World e você vai ver que não tem nada que fale a respeito da série animada. Você tem aqui a história do Bonzi Buddy. Isso aqui tá em algum idioma que eu desconheço, mas não tem nada a ver com a série animada. Isso aqui fala a respeito de fatos do Bonzi Buddy. Isso aqui fala a respeito da instalação do Bonzi Buddy. Aqui é outro idioma que eu não conheço. Aqui fala a respeito de problemas com Windows 7.
Aqui fala a respeito do Bonzi pulando para fora da tela, sobre add-ons que você pode instalar no Bonzi Buddy, sobre piadas que o Bonzi Buddy conta, sobre vídeos do Bonzi Buddy, sobre o Norton deletando o Bonzi Buddy e fatos contados pelo Bonzi Buddy. E é basicamente isso. Não temos absolutamente nada a respeito de uma série animada que envolva o Bonzi Buddy. As próximas evidências também são distinguíveis de fabricação. A primeira é um suposto registro de uma sala de chat em que essa animação foi discutida. Não tem arquivo, não tem nada. Então é impossível dizer se isso é real ou se é uma fabricação. Mas tudo que a gente podia checar até agora, a gente conclui que é uma fabricação, então fica meio evidente que isso também é uma fabricação. O próximo é uma tradução de um blog japonês. O link não é informado, mas eu fiz uma busca reversa na imagem de fundo, que seria uma das cenas perdidas do show, que mostraria então essa sala, né, essa sala de estar. Agora, a imagem em questão, ela é uma imagem vendida na internet. Olha só, exatamente a mesma imagem que está aqui. Eles só escreveram Bonzi Buddy Show por cima da imagem, olha só. Então, é só você comparar as plantas, vaso, janela, é tudo igual. Eles simplesmente pegaram a imagem do Shutterstock, colocaram um texto em cima e exibiram como se fosse, então, a imagem original, quando na verdade ela não é. As próximas também são indistinguíveis, são chamadas telefônicas. Não foram apresentadas gravações. Uma seria para Nickelodeon, perguntando por que a animação não aparece mais no site. Eles falam que o Jay e o Joey Bonzi decidiram tirá-la do site, mas isso não explica por que a animação não aparece nem nas versões arquivadas. E outra é uma chamada com o próprio Joey Bonzi, que diz que talvez ele concorde em soltar as fitas, mas que para isso ele precisaria conversar com o Jay e até o momento não foi nada publicado a esse respeito. Como explicar a cena da animação? Porque tem uma cena em particular, essa cena aqui, que teria sobrevivido. Essa cena, porém, é feita combinando 3 elementos, um dos quais eu fui capaz de identificar com todo o sucesso do mundo. O primeiro deles é o fundo que mostra essa palmeira, parece uma palmeira, e uma cadeira. O outro mostra um filtro, esse TCR 0002028, que é para dar um ar de aparência antiquada para a imagem. E o último deles é o próprio Bonzi. Essa imagem do Bonzi deitado aqui com óculos, na verdade, veio do DeviantArt. Ela é uma arte publicada em 2017 por um cara chamado Plunks Gods e basicamente mostra exatamente isso, o Bonzi sentado numa cadeira. Então, essa imagem aqui simplesmente foi colada aqui, então deu origem à cena perdida na animação, mas é impossível isso ser uma cena da animação, porque isso aqui é de 2017 e a animação seria bem mais antiga. A 25 KPR TV estaria postando episódios da animação. Tem um canal no YouTube chamado 25 KPR TV que postaria episódios do Bonzi Buddy. Então, o episódio 69, por exemplo, é a respeito de uma falha na rede elétrica. E basicamente tem o Bonzi Buddy aqui aparecendo durante toda a cena. Agora, se você pegar na playlist e for lá no primeiro episódio, você vai ver que isso aqui é só uma recriação de fã. Isso aqui é simplesmente ele dizendo que essa é a primeira tentativa de fazer um vídeo do Bonzi Buddy, inclusive perguntando por sugestões para tornar novos vídeos melhores. Então, não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui começou até antes da Creepypasta. Antes da Creepypasta mesmo, ele decidiu produzir esse tipo de digamos, série fan-made a respeito do Bonzi Buddy e continua até os dias de hoje. Conforme aparece aqui, ele provavelmente já sabe que existe agora uma história a respeito disso, ele simplesmente continua, então, nessa brincadeira. Mas em que contexto a história surgiu? Supostamente a gente tem pessoas desde 2009 pesquisando pelo tal do Bonzi Buddy, mas ninguém nunca até agora encontrou. E pior do que isso, se você procurar na internet por registros do Bonzi Buddy antes de 14 de janeiro de 2023, tudo que você vai encontrar vão ser resultados a respeito do vírus e não a respeito dos episódios perdidos da animação. O primeiro resultado que fala a respeito de uma animação é justamente uma entrada na wiki que eu mostrei no começo, na Lost Episode Creepypasta Wiki, conforme aparece aqui. Então, se você for descendo, você vai ter que descer consideravelmente, você eventualmente vai chegar na criação dessa página. 14 de janeiro de 2023, e o responsável pela criação é o Epic Rodrigo Jogos. A gente pode acessar o perfil do Epic Rodrigo Jogos, ele vai dizer: olá, eu sou o Rodrigo Jogos, um burocrata e administrador dessa wiki. Desde que eu me tornei administrador e burocrata, o meu trabalho nessa wiki é melhorá-la e torná-la melhor do que antes. Eu garanto que eu contrate novos administradores confiáveis na wiki, e se você quer reportar um usuário, só me mandar uma mensagem privada. Ele também disse que ele escreveu uma série de histórias na wiki, como, por exemplo, a respeito da animação perdida do Bonzi Buddy, 13h17 da manhã, o incidente de Fred Fricker, Pesadelo do Lula Molusco e muitos outros.
Então, basicamente, nós temos o Rodrigo Jogos, que admite ter sido o criador dessa história, ter sido responsável por fabricá-la. Portanto, nesse caso, não tem mistério nenhum. Nós sabemos quem é o responsável. A história é apenas uma creepypasta. Uma creepypasta é um conto de terror escrito e replicado na internet. Ela foi publicada por um autor que tem várias outras histórias semelhantes no currículo, numa plataforma de mídias perdidas. Uma mídia perdida, e aqui você pode ler nessa wiki a respeito de mídias perdidas de verdade, são mídias de vários tipos, músicas, vídeos, séries, animações, livros, etc., que foram publicados em algum momento ou existiram em algum momento, mas para os quais ninguém na internet tem acesso a elas de forma pública. Ninguém consegue localizar essas mídias. Muitas pessoas decidem seguir pistas dessas mídias e eventualmente conseguem localizá-las. Algumas foram localizadas, outras não, mas aqui você pode ler a respeito de uma série de mídias perdidas, que essas realmente são reais e podem ser investigadas. Um exemplo de mídia perdida que a gente pode citar é o episódio piloto de Game of Thrones, que foi gravado antes de Game of Thrones original, tinha outros atores, tinha um roteiro ligeiramente diferente, e se eu não me engano acharam uma porcaria e o episódio nunca viu a luz do dia e não tá na internet, não tá em lugar nenhum. Então, esse é um exemplo de coisa que pode ser localizada. Mas, realmente, tentar localizar o Bones Buddy vai ser um fracasso porque ele nunca existiu. Ele é simplesmente uma história de terror que nem tem tantos elementos de terror, mas que foi criado com esse propósito. Então a gente pode concluir que a animação do Bones Buddy nunca existiu, que procurar por ela é um trabalho fadado ao fracasso e que tem muitas mídias perdidas reais que, se investigadas, talvez sejam localizadas. A história sobre a animação do Bones Buddy surgiu em janeiro de 23, foi escrita por um dos administradores numa página de contos de terror sobre mídias perdidas e tem outras histórias semelhantes no seu currículo. Toda evidência fornecida na página da Wiki ou é forjada, e a gente prova que é forjada, como eu fiz, ou são modificações de páginas reais, colagens com elementos que não existiam na época, em que as evidências deveriam ter sido produzidas, ou ainda são indistinguíveis de evidências forjadas e a gente é forçado a concluir que são evidências forjadas. Valeu por você que assistiu o vídeo, esse foi curtinho e simples, eu sei, mas de vez em quando a gente precisa de algum tema mais simples, e a gente se vê. Falou!